Não somente na área de compras que nós verificamos problemas com relação à lacuna do conhecimento. A lacuna do conhecimento, como eu disse, é aquela diferença cognitiva do que eu acho que eu sei e do que eu realmente sei. É a diferença cognitiva do que eu acho que o meu interlocutor sabe e do que realmente o meu interlocutor sabe. É aí que está a lacuna do conhecimento. E aí que eu faço uma pergunta, e na área, por exemplo, de investimentos, isso é vital, como nós vamos ver. A pergunta: qual a diferença entre você achar que sabe alguma coisa e você achar que não sabe aquela coisa? Qual a diferença disso? Faz. Será que ter né, ter um tipo de consciência, vamos dizer, de confiança ou de desconfiança faz uma diferença prática? Na verdade, não. Na hora que eu acho que eu sei alguma coisa, eu posso tomar uma decisão errada. E na hora que eu acho que eu não sei, eu posso deixar de tomar uma decisão que é necessária por achar que eu não conheço o suficiente. Então, isso não, né, esses dois tipos de comportamento são dois tipos de comportamento guiados pela lacuna do conhecimento, que é o que a confiança percebida que eu tenho em mim ou em alguém e a competência real que eu tenho ou que esse alguém tem, que é o meu interlocutor, ou a minha equipe de trabalho, o meu superior, o meu companheiro, a minha companheira, o meu companheiro de colega de trabalho, todas essas questões que nós precisamos resolver e precisamos se atentar para esse fenômeno que é ignorar o que eu ignoro, ignorar o que o outro ignora. É, um exemplo de como isso aconteceu e foi trágico na área de investimentos foi a crise de 2018, a grande crise financeira global de 2018. O que aconteceu ali? Ali havia um excesso de confiança, principalmente de pequenos investidores, de que eles dominavam a situação, que eles conheciam o mercado subprime, o mercado de hipotecas e os produtos chamados derivativos estruturados. Os pequenos investidores achavam que conheciam essas questões, e aí que estava o erro. Por que eles achavam que conheciam? Eles achavam porque eles tinham informações superficiais sobre o histórico, já tinham alguns anos de um histórico de bom desempenho no mercado de subprimes, já tinha alguns anos de bom desempenho no mercado hipotecário norte-americano. A questão dos derivativos estruturados parecia ser uma inovação no mercado financeiro muito promissora, muito boa, dando grandes resultados. Havia uma euforia com o retorno de todos esses investimentos. E aí o que acabou acontecendo? Essa lacuna do conhecimento, ou seja, essa diferença, essa confiança percebida por esses investidores, foi colocada em choque com a competência real que eles tinham para lidar com uma situação que foi aquela da crise do mercado acionário, no mercado de subprime em 2018, que levou todo o mercado à bancarrota, quebrou bancos, quebrou empresas, agentes financeiros, e imagine, quebrou milhares, levou a poupança em imóveis de milhares de pequenos investidores nos Estados Unidos e no mundo, né? Porque é uma crise que acabou levando o mundo também de roldão, né? Acabou entrando nessa grande crise. O que acaba acontecendo? O mercado financeiro ele é especialmente complicado porque ele tem três elementos que tornam muito difícil a vida do pequeno investidor, principalmente, que é a natural assimetria informativa que existe nesse mercado. É natural que alguém sempre saiba mais do que outra pessoa sobre um determinado tema, sobre uma determinada empresa, sobre um determinado fundo de investimento. Isso é natural, ou seja, a assimetria informativa é algo bastante natural no mercado financeiro, apesar dos rígidos controles com informação privilegiada, com controles lá, nos órgãos reguladores, sempre alguém sabe mais do que o outro. E isso acaba gerando problemas. Né? A outra questão são os termos técnicos, como falo.
Há muitos termos técnicos, não só termos técnicos e produtos técnicos financeiros, como questões jurídicas extremamente complicadas que envolvem o mercado financeiro. Que se você não é um especialista em direito, né, na área de finanças, às vezes na área tributária envolvendo finanças, se você não é especialista, você não vai entender. Você pode achar que entendeu, mas é tal nível de detalhes que você vai se perder. A mesma coisa nos produtos financeiros. É tal a profusão de produtos financeiros diferentes, de como eles são montados e justapostos, que é muito difícil para um leigo, não especialista, compreender realmente a fundo essa carteira de investimentos e de fundos de investimentos que existe no mercado. Ainda mais no mercado local, no mercado global. E, por fim, é um mercado de muita pressão emocional. O mercado ele praticamente funciona 24 horas por dia, né? Ele pode parar numa determinada bolsa, mas continua, né? Para no Ocidente, continua no Oriente. Então, é um mercado de muita pressão, que exige decisões muito rápidas e levam a uma percepção de sensação de perda, uma sensação de ganho muito rápida. Foi isso, por exemplo, que acabou prejudicando muito dos investidores, pequenos investidores, na crise financeira de 2018, porque mesmo com a crise acontecendo, né, mesmo algumas pessoas tendo, vamos dizer assim, percepção de que aquilo lá já tinha passado dos limites, a pessoa não conseguia sair, porque o retorno era tão grande, o retorno sobre o investimento era tão grande que a pessoa falava, não, não posso perder, eu tenho que aguentar mais um dia, tenho que aguentar mais um dia, até que um dia estourou e a pessoa acaba perdendo tudo, por essa pressão emocional de não sair da mesa, não deixar dinheiro na mesa, como se diz na expressão de negócios. Né? Eu não podia deixar, não posso perder mais um rendimento. Então, é um mercado de muita pressão emocional. Então, essa assimetria informativa, essa profusão de jargões e características técnicas. E essa pressão emocional forte faz com que esse mercado financeiro seja assim o suprassumo da lacuna do conhecimento. É onde a lacuna do conhecimento ela fica clara. E é por isso que o pequeno investidor, normalmente o investidor iniciante, ele toma decisões erradas. Ele toma decisões equivocadas. Porque ele entra nesse jogo, ele entra no jogo com excesso de confiança, achando que conhece porque ele assinou uma determinada newsletter, ou ele tem uma determinada corretora que o apoia, ele acha então que ele está bem capacitado, mas na verdade ele não está. Aí que, por quê? Porque o pequeno investidor, comparado com o grande investidor, o chamado investidor institucional, a diferença é enorme. Você pega, por exemplo, que em termos de assimetria informativa entre os dois, é impossível. É claro que uma banca de investidores institucionais, com seus milhares, com seus centenas de técnicos e de investidores, tem muito mais informação privilegiada do que um pequeno investidor, uma pequena corretora com a sua newsletter. Além de tudo, tem os algoritmos. Hoje, os algoritmos né, de alta frequência, eles dominam aí os investimentos, e é uma coisa que normalmente vários investidores, né, pequenos não têm acesso. E, por fim, equipes dedicadas para análises específicas, setores específicos que um pequeno investidor não consegue. Então, dentro dessa situação, é óbvio que o pequeno investidor ele acaba ficando vulnerável. Então, qual a diferença de um pequeno investidor de sucesso daquele pequeno investidor que acaba perdendo tudo? A diferença é a consciência sobre o que não se sabe. Um pequeno investidor que é consciente de que ele não tem todas as informações, de que ele está jogando com players muito maiores do que ele, e com tecnologias muito acima das quais ele dispõe, o que esse player, esse investidor pequeno faz? Ele toma precauções. Ele tem um limite de onde ele vai investir, ele tem uma diversidade no que ele faz. Então, ele se resguarda, diferente daquele investidor que não tem consciência desses problemas que ele enfrenta, dessa simetria que ele enfrenta natural, e acaba de peito aberto, perdendo todo o seu pequeno investimento. Tem uma pessoa que eu posso chamar de cientista da comunicação, Nassim Taleb, até pelos termos que ele usa, pelas metáforas que ele usa, nós podemos chamá-lo de cientista da comunicação. Nassim Taleb, ele traz essas questões.
E ele traz alguns assim alguns elementos para nós refletirmos sobre a questão da lacuna de conhecimento no mercado de investimento. O primeiro conceito que ele traz, que é um conceito muito interessante, é o conceito de cisne negro. Por muito tempo se achou que, não, que né, dentro da teoria do Nassim Taleb, segundo ele explica, por muito tempo se achou que não existia, não havia cisnes negros. E de repente se descobriu que havia, eles eram raros, etc. Então, por conta disso, Nassim Taleb usa essa metáfora e falou assim: olha, por mais que você acredite que um evento não vai acontecer, que aquele histórico vai permanecer no tempo, não vai acontecer. A probabilidade de cisnes negros acontecerem é muito maior do que você imagina. Então, você tem que estar preparado para cisnes negros. Você tem que estar preparado para estouros de bolha, preparado para falências empresariais, preparado até mesmo para desfalques, etc., e grandes empresas e grandes marcas. Então, na verdade, o pequeno investidor tem que estar preparado para esses cisnes negros. E com esse conceito, Nassim Taleb junta um outro conceito muito interessante, que é o conceito de antifragilidade. O que é esse conceito? Antifragilidade, né, claro, todo um arcabouço, aqui não é a minha função explicar, né, o Nassim Taleb nem esses conceitos, mas mostrar como que isso nos ajuda a enfrentar a lacuna do conhecimento, essa doença da comunicação no mercado de investimentos. A questão da antifragilidade é você nunca se expor a ponto de estar em risco de quebrar. É você nunca se expor a ponto de ser obrigado a sair do jogo. É isso que o Nassim Taleb fala. Quando você vai jogar, você tem que jogar olhando para os cisnes negros e fazendo apostas nas quais você não vai comprometer o seu patrimônio, comprometer totalmente seus investimentos, comprometer toda a sua vida financeira e até mesmo a sua vida pessoal. Você tem que fazer um jogo consciente da antifragilidade. E, por fim, um terceiro elemento que o Nassim Taleb junta a isso é que não apostar num cenário futuro único, mesmo que ele seja extremamente provável, mesmo que haja modelos matemáticos que provem que 99% das chances de que aquele modelo vai acontecer. Ele fala, não considere isso, considere futuros alternativos, considere cenários alternativos e se prepare com medidas antifragilidade para cada um desses cenários. Esse é o conselho que o Nassim Taleb dá. E um conselho bônus que ele dá, que eu acho que vale ouro para a lacuna do conhecimento, vale ouro, é o seguinte: você só sabe alguma coisa quando você é capaz de explicar aquela coisa. Ou seja, você só deve investir se você souber por que você vai ganhar, se você ganhar, e se você souber explicar por que você vai perder, se você perder. Se você não souber, não for capaz de antecipar por que você vai ganhar ou por que você pode perder, é melhor nem entrar no jogo desse investimento. Acho que esse conselho bônus, que vale ouro, é o conselho do Nassim Taleb.